A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados à OPEP+, voltou a cortar a produção. Rodrigo Viga tem informações para a gente a respeito desse movimento de domingo para o comecinho dessa semana, para segunda-feira. Viga, boa noite para você. A redução em si não é algo tão inédito. A questão é que esse anúncio, desta vez, pegou os investidores de surpresa, né? E se pegou, viu, Olivia? Boa noite para você, Daniel, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. A expectativa era que se mantivesse ali aquela produção, 2 milhões de barris dia menos, a menos, conforme já tinha sido acertado e anunciado em novembro do ano passado. Mas, de uma hora para outra, para muitos, no calar da noite, a OPEP+, que representa os grandes produtores de petróleo, o cartel dos produtores de petróleo, decidiu cortar mais ainda a produção global de petróleo. Aproximadamente 1.100.000 barris dia a partir do mês de maio desse ano de 2023. E esse corte vai prevalecer, vai ser mantido até o final do ano, agitando, é claro, o mercado financeiro, a Bolsa de Valores e, é claro, o mercado de petróleo, que imediatamente reagiu a esse corte feito pela OPEP+, inesperado e surpreendente. O barril de petróleo do tipo Brent chegou a operar até recentemente ali na casa dos 70 e poucos dólares, hoje já subiu bastante, subiu mais de 5%, mais de 6 dólares e passou a operar entre 84 e 85 dólares. E o pior do que isso, viu, Lívia, vem espectadores e internautas da Jovem Pan, os bancos, os grandes bancos que acompanham ali na ponta do lápis a oscilação, a movimentação do barril de petróleo no mercado internacional, já começam a fazer projeções e falam na possibilidade do barril de petróleo do tipo Brent voltar a operar na casa dos 100 dólares. Havia um apelo dos Estados Unidos e de outros países para que não houvesse um novo corte, ainda mais porque a própria Rússia já tinha anunciado um corte de 500 mil de barris dia recentemente, e a OPEP+ dobrou a aposta, 1.100.000 barris, agitando, como eu disse, o mercado de óleo, o mercado de petróleo internacional. Isso, segundo alguns especialistas, vai se transformar numa espécie de prova de fogo para a Petrobras. Afinal de contas, até agora, na nova gestão do senador Jean Paul Prat, foram só cortes na gasolina e no diesel, na época da reoneração dos tributos federais, mais recentemente no preço do diesel. Agora, se isso permanecer nesse patamar, se isso se transformar numa tendência, resta saber como vai se comportar a estatal brasileira de petróleo, que vive dizendo que vai mexer na política de paridade de preço internacional. Os Estados Unidos disseram que a decisão da OPEP+ foi imprudente, enquanto que a Arábia Saudita, uma grande produtora, a maior produtora global de petróleo, disse que foi só para tentar equilibrar no mercado. Agora, aumentar preço de petróleo em tempo de inflação alta, juros elevados, normalmente não costuma ser uma boa notícia não, viu, Lívia? Essa é a grande pergunta que você sinalizou para a gente. Como isso vai afetar o comércio e o ordenamento político envolvendo a cobrança de preço de combustíveis aqui no Brasil? Agora, Viga, já aqui no país teve queda no preço do querosene de aviação. O que provocou essa decisão da Petrobras tem relação com esse anúncio ou não? De alguma maneira tem sim, porque a Petrobras mensalmente, no início de cada mês, ela aplica lá uma fórmula para ajustar o preço do querosene de aviação, que é o combustível utilizado pelas aeronaves comerciais, especialmente aquelas de médio e também de grande porte. Normalmente, o querosene de aviação, ele segue aquela famosa equação que tem a variação do barril do petróleo no mercado internacional e o câmbio aqui no mercado interno. De certa forma, tem a ver com a paridade de preço internacional. Diante do comportamento do querosene de aviação e dessas variáveis ao longo do mês de março, a Petrobras abre o mês de abril, cortando o preço do litro do metro cúbico, melhor dizendo, do querosene de aviação, em 5,7%. É a segunda queda seguida, porque no mês de março já tinha reduzido essa cotação, esse combustível, o querosene de aviação, em 14%. Agora fica a expectativa, afinal de contas, é o preço que vai perdurar durante todo o mês de abril, e tem que ficar ali olhando no dia a dia, dia após dia, o comportamento do Brent e, é claro, do câmbio aqui no mercado interno, para saber qual vai ser o movimento de ajuste a ser feito pela Petrobras a partir do dia 1º de maio, dia do trabalhador. A ABAR, que é a associação que reúne as companhias aéreas brasileiras, elas olham de perto essa cotação do metro cúbico do querosene de aviação, isso que foi um corte positivo,
porém fez a seguinte conta: de agora, em relação ao pré-pandemia, ali no iniciozinho do ano de 2020, o querosene de aviação está 120% mais caro. E a ABA, que reúne as companhias aéreas brasileiras, diz o seguinte, que o querosene de aviação hoje representa 40% dos custos das companhias aéreas. E as companhias têm 60% das suas despesas e seus custos dolarizados. Então, a gente fica na expectativa sempre de uma queda na passagem aérea, mas a ABA está dizendo que 2020 para cá, o querosene de aviação subiu mais de 100% e continua pressionando bastante os resultados, a performance das empresas aéreas nacionais, viu, Olivia?